Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai dar início à nossa TPC da semana de Ciências e Biologia. Todos estão me ouvindo bem? Mari, dá para me ouvir bem? Sim, bom dia a todos. Então, essa semana a gente fez uma organização diferenciada do ATPC, tá? Nós separamos Biologia e Ciências, Física e Química, lembrando aos professores que também dão aula de Física e Química, né, a pauta da ATPC será a mesma para a área, tá? Então, se alguém, porventura, tiver interesse em assistir a outra disciplina, Química e Física, o vídeo fica disponível no site do NPE, mas fiquem tranquilos que a pauta é a mesma abordagem, tá? As mesmas discussões, enfim. Então, vou pedir para vocês deixarem os microfones desligados durante a reunião, tá? Na tela tem um botão que é apresentar agora. Se vocês olharem, vai estar aparecendo o nome da Mariana. Por quê? Porque ela está apresentando o nosso PPT da reunião. Então, vou pedir para vocês não clicarem, por favor, nesse botão, porque senão ele derruba a nossa apresentação, tá? Lembrando que a nossa TPC é gravada para poder disponibilizar depois no site. Peço para que vocês anotem as dúvidas de vocês, porque ao final da reunião teremos um momento de interação, tá? E o registro de presença vai ser através do formulário que é disponibilizado ao final da ATPC e tem que ser preenchida somente pelos docentes que participaram da reunião. Então, esse preenchimento ele vai acontecer ao término da TPC, nós ainda estaremos conversando com vocês, enquanto vocês fazem o registro da presença, ok? Mari, pode passar, por favor. Bom, qual que é a nossa pauta do dia? Então, a gente vai focar em como fazer a leitura das habilidades para que a gente compreenda qual é a proposta que esse documento traz para a gente, para poder então se pensar nos roteiros de estudo, tanto roteiros que façam uso da tecnologia, como roteiros que não fazem uso da tecnologia, tá? Então, são os roteiros de estudo das atividades não presenciais. Iremos apresentar algumas dicas para a orientação de estudo dos alunos, a divulgação do nosso site. A gente já sabe que tem alguns professores que já fizeram acesso, que gostaram, e alguns que ainda não conhecem, então vai ser a oportunidade de conhecer, tá? Ao final, teremos a avaliação e o registro de frequência, momentos de dúvida e interação, e depois encerraremos a nossa pauta. Então, para a gente começar a leitura da habilidade, temos aqui um exemplo, né, de biologia. Então, a habilidade selecionada é referente à segunda série do ensino médio. E a habilidade diz o seguinte: identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como as suas funções. Então, quando a gente faz a leitura de habilidade, é importante a gente identificar 3 itens, né? 3 elementos básicos nessa habilidade. O primeiro é o verbo, e aí nós temos o verbo identificar, que ele indica para a gente qual é o processo cognitivo que o aluno vai ter que desenvolver na proposta. Então, identificar é diferente de descrever, de analisar. Então, a gente sempre tem que levar em consideração qual é a comanda que o verbo coloca, tá? Identificar o quê? Identificar alguma característica da célula. Então, a célula é o nosso objeto de conhecimento, né? É o nosso foco de estudo. E os modificadores, que é um outro elemento, que é uma outra indicação que tem na habilidade, que é, na verdade, o contexto que esse objeto de conhecimento vai ser desenvolvido para poder atingir o processo cognitivo que é direcionado
pelo verbo. Então, o verbo é identificar, o complemento é célula e o modificador é o quê? Elementos básicos e as suas funções. Então, basicamente, essa habilidade, ela traz o quê? A identificação dos elementos básicos e as funções desses elementos presentes em uma célula, né? Seja ela vegetal ou animal. Aqui a gente não tem a especificação das células, né? Então, é a identificação da estrutura geral de célula, tá? Pode passar. Importante lembrar também que no site, para quem já conhece, né, e quem não conhece vai conhecer o nosso link logo menos, mas lá no site, na disciplina de ciências, eu disponibilizo para vocês a descrição das habilidades que são propostas para o bimestre de cada ano do Ensino Fundamental 2. Então, lá vocês vão encontrar habilidade por habilidade e a descrição, o que essa habilidade propõe para que a gente faça. E a partir dessa descrição, você consegue elaborar o seu roteiro de estudo, né, o seu plano de aula, tá? Então, aqui é só para elucidar a proposta que tem, o material de apoio que tem para vocês ali lá no site. Trouxe como exemplo também uma habilidade de ciências do 7º ano do Ensino Fundamental 2, a habilidade 1A. E essa habilidade, ela até foi foco do desenvolvimento de uma aula que foi apresentada, se não me engano, no dia 30 de abril, lá no aplicativo do CMSP, tá? Então, a habilidade, se vocês repararem, vocês vão ver que os verbos estão em destaque, que é o amarelo, o objeto de estudo está em rosinha e os complementos estão em azul. Então, a habilidade diz o seguinte: discutir a aplicação das máquinas simples, martelo, tesouro, uma alavanca, roldana, plano inclinado, entre outras, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Então, o que essa habilidade propõe? A habilidade ela pode ser desenvolvida propondo atividades de investigação de objetos e instrumentos utilizados no cotidiano, identificando-os como máquinas simples, construção de modelos propondo o uso de máquinas simples para resolver problema cotidiano, investigação de como essas máquinas fizeram parte do cotidiano humano em diversos períodos históricos e quais as consequências seus usos tiveram na sociedade da época e no mercado de trabalho. Então, ao ler essa habilidade, eu elaborei uma proposta de roteiro de estudo, tá? Desculpa. Inicialmente, a proposta do roteiro, ela vai até a questão de resolver problemas do cotidiano. A investigação de como essas máquinas fizeram parte do cotidiano em diferentes períodos históricos e as consequências na sociedade ficaria como uma proposta de roteiro para uma outra aula, tá? Então é importante vocês fazerem essa leitura e análise do que dentro dessa habilidade eu consigo desenvolver num conjunto de aulas, tá? Então o nosso objetivo aqui é exatamente isso, a partir da leitura da habilidade, como vamos elaborar os nossos roteiros. Pode passar. Então, o roteiro de ciências apresentado, ele é um modelo de uma atividade plugada. O que é uma atividade plugada? É uma atividade que vai fazer uso da tecnologia. Mari, você consegue clicar nesse link e abrir esse arquivo para a gente ou não? Por favor. Eu elaborei essa atividade com uma ferramenta que é chamada de HyperDocs. O que é o HyperDocs? O HyperDocs é um documento do Word online. Então, eu pensei nessa ferramenta para que vocês possam fazer uso dela dentro do próprio Google Classroom. Então, você consegue
liberar uma atividade dessa para os seus alunos e fazer a correção ali na hora mesmo, tá? Então você consegue identificar as respostas online desses alunos. Importante lembrar, para participar das nossas reuniões e para ter acesso ao aplicativo do Centro de Mídias, para ter acesso ao Google Classroom nas condições, né, de não usar a nossa internet como é proposto pelo Estado, é importante que vocês façam uso do e-mail institucional, tá? Então, aquele @professor ou @prof. Nas nossas reuniões, acredito que a partir da semana que vem, vai ser importante que vocês entrem pelo Meet com o e-mail @prof. Onde que vocês encontram o endereço desse e-mail de vocês? Logo que vocês acessam a sede, a Secretaria Escolar Digital, vocês vão ver no canto superior direito que tem 2 e-mails, um que é da Microsoft e o outro que é da Google. Esse da Google é o que vocês vão utilizar para ter acesso às nossas próximas formações, tá? Mari, se não abrir, não tem problema. Eu acho que na ficha seguinte tem um print do documento. É que eu queria só mostrar como era online, mas sem problemas. Na verdade, eu estava logada no Chrome e ele abre no Mozilla, aí ele não está aceitando. Mas eu já vou passar para a próxima tela, para você poder mostrar. Sem problemas. Obrigada. Então, quando vocês tiverem acesso ao link, que isso vai ser disponibilizado para vocês, vocês vão encontrar um arquivo Word nesse formato, tá? Então, ele é uma folha de exercícios, como a gente costuma utilizar dentro de sala mesmo, só que a diferença é que ela é uma folha de exercício online, né? Então, a gente pode até dizer que é uma folha de exercício vitaminada. Vitaminada por quê? Em cada link, em cada palavrinha azul dessa que aparece aí no documento, ele é um link que vai direcionar o aluno para aquele vídeo ou para aquele documento ou para aquele site que eu tenho como proposta para que ele desenvolva essa atividade para fazer, para dar encaminhamento ao seu roteiro de estudo. Então, esse roteiro de estudo, ele foi pensado para ser desenvolvido em 4 aulas, então durante uma semana esse aluno vai ter o tempo para desenvolver essas atividades. O tema dessa atividade é máquina simples, para o 7º ano do ensino fundamental 2, tá? Então a atividade se inicia com um vídeo introdutório, tá? Que ele vai assistir sobre o surgimento das máquinas, e na coluninha ao lado, depois de assistir o vídeo, ele vai descrever ali o que mais chamou a atenção dele, né, nesse vídeo sobre o surgimento das máquinas. Após ele ter feito ter assistido esse vídeo e ter respondido o que mais chamou a atenção, vai ser um momento de reflexão, que na verdade são questões disparadoras para que ele possa desenvolver as demais atividades, para dar continuidade à proposta do nosso roteiro. Então, são 4 perguntas relacionadas ao vídeo. Feito isso, é proposto uma pesquisa de campo, tá? Que a comanda é que os alunos possam ligar para os seus colegas ou familiares para fazer a pesquisa. Qual é a pesquisa? Ele deve perguntar aos colegas e aos familiares quais as máquinas que eles mais usam no dia a dia e anotar aqui no campinho do lado, tá? Para que essa atividade? Para a gente ver, para a gente poder avaliar o conhecimento que o meu aluno tem sobre o tema. Se a partir daquele vídeo, inicial de sensibilização, ele entendeu qual é o contexto, qual é a definição de máquina simples. Então, é uma avaliação, digamos assim, diagnóstica para que ele possa desenvolver as demais propostas do roteiro. Feito a pesquisa de campo, meu aluno identificou quais são as máquinas que os familiares e os colegas utilizam no dia a dia para facilitar, a vida. Tem uma proposta maker aí. Então, o aluno
dentro desse contexto de atividade que ele desenvolveu, ele percebe que máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que vão facilitar o trabalho ou a execução de algumas tarefas simples no nosso dia a dia. E a proposta dessa última atividade é que agora ele se coloque como engenheiro de uma fábrica de bolas de futebol. E aí, nessa fábrica, ele é responsável por arquitetar, projetar, executar e testar os produtos. Então, só para ele entender como funciona uma fábrica de produção de bolas de futebol, eu disponibilizei o link para um vídeo, para ele ver como é esse processo. É um vídeo super rapidinho, deve ter coisa de 5 a 7 minutos, tá? Então, é para ele conhecer esse processo, prestar atenção nas máquinas que estão envolvidas nesse processo de produção, porque isso vai auxiliar na atividade seguinte, que é o quê? Ele se imaginando como engenheiro de uma fábrica de bolas de futebol. Temos duas propostas. A primeira, eu tenho um problema e ele tem que me dar a solução desse problema. Ele vai precisar transportar as bolas dentro e fora da fábrica. Então, eu peço que ele crie um mecanismo que permita esse transporte. E aí, o aluno pode pensar em esteira, pode pensar em carrinhos, pode pensar em pessoas, enfim, ele vai explorar o conhecimento que ele tem e a noção básica do que são máquinas, tá? Para eu preparar esse aluno para a aula seguinte, quando eu for falar de alavanca, de roldana, de plano inclinado. Então, é tudo um processo, né, que tem começo, meio e fim. E a segunda proposta desse roteiro, o segundo problema que eu coloco para ele, para que ele crie uma solução, é o quê? As bolas precisam passar por testes de rolamento, força e lançamento aéreo. De que forma isso poderá ser feito? Então, ele vai, na cabecinha dele, criando mecanismos para poder resolver esse problema que é posto a ele. Essa proposta dessa atividade, dele ser um engenheiro e de ter os problemas para ele criar a solução, ela foi retirada, né, de um plano de aula que foi disponibilizado pela revista Nova Escola. Pode passar, Mário, por favor. No site, pode passar só mais uma. Isso. Então, no site da Nova Escola, a gente encontra diversos planos de aula sobre o tema máquinas simples. Você pode buscar essas aulas através do número da habilidade ou pelo tema da habilidade, tá? Coloquei aí só para mostrar para vocês as possibilidades que o site oferece para gente. E as adaptações desses planos fica a critério do professor, fica a critério da intencionalidade que você tem na proposta desse roteiro. Volta um só, por favor, Mari. Aí. Então, para fechar o nosso roteiro, né, que é oferecido para o aluno, tem um vídeo de um professor, que é o professor Aníbal Fonseca, lá no Espaço Catavento Cultural e Educacional de São Paulo, onde ele explica como as máquinas simples, as alavancas, as roldanas e as engrenagens, elas funcionam e facilitam o nosso dia a dia. Então, é importante, sempre que você disponibilize dentro desse roteiro, uma atividade que vai linkar a proposta dessa semana com a proposta da semana que vem, tá? Então, esse vídeo, ele traz exatamente isso. Já estou preparando o meu aluno para o tema da próxima aula, que vai ser o estudo, né, das alavancas, das roldanas, das engrenagens, do plano inclinado, alguns termos técnicos que serão utilizados nessa próxima aula. Então, eu já vou introduzindo o meu aluno nessa proposta seguinte, tá? E aí, para ele fechar com chave de ouro toda esse roteiro de estudo, tem o link da aula do Centro de Mídias SP disponível no YouTube sobre máquinas simples. Se vocês observarem esse link, assistirem essa aula, e os professores que já acompanharam essa aula, vocês verão que todos os vídeos que são propostos no roteiro de estudo, eles também foram utilizados pelo Centro de Mídias.
Então, esse roteiro de estudo, ele é uma proposta de atividade plugada, que usa a tecnologia e também se apoia na aula que foi elaborada pelo Centro de Mídias. Então, a gente consegue fazer essa conversa entre o que o professor produz e o que o Centro de Mídias também está produzindo, para a gente não deixar uma lacuna nessas informações, para a gente não deixar as informações sem sentido, as informações perdidas. Então, é importante a gente fazer esse link, tá? Pode passar, por favor. Pode passar mais uma. E diante disso, né? Tá, eu tenho alunos que não têm a possibilidade de usar a tecnologia. Então, será que esse roteiro que eu propus com o uso de tecnologia vai alcançar todos os meus estudantes? Não alcança. Por quê? Porque eu tenho aluno que não tem acesso à tecnologia. Então, o que que eu faço com os estudantes que não têm acesso à tecnologia? Então, a proposta é o quê? A elaboração de um roteiro desplugado, tá? Para eu pensar nesses roteiros de informações. Thaís, o som não está chegando. Bom, pessoal, só um minutinho, porque a Thaís deve ter tido algum problema com o áudio. Bom, para a gente não perder o foco da continuidade, até ela poder retornar. Então, como ela estava tratando, né, as atividades desplugadas. Então, quais são os estudantes que precisam de roteiros adequados sem uso de nenhuma tecnologia? Nós temos alguns perfis, né? Tem aqueles alunos que estudam em escolas distantes, localizadas em zona rural. Dia. Oi, Thaís, de volta. Pode falar. Desculpa, eu acho que caiu a minha conexão aqui. Então, é importante verificar com a escola qual é a logística, né, que foi programada para entregar esse roteiro para os alunos que não têm acesso à tecnologia. Pode passar, por favor. E é importante que esses roteiros eles sejam flexíveis, né? Flexíveis em relação a quê? Em relação à data de entrega e a devolutiva das atividades. Então, é importante você levar em consideração, só um minuto, é importante levar em consideração a logística daquela família e daquele aluno para a retirada desse material na escola. A gente sabe que a área rural, ela tem uma dificuldade muito grande em função do horário disponível do transporte para a família chegar à escola e ir embora, né, de volta para casa. Então, tudo isso tem que ser combinado com a gestão da escola para poder não prejudicar o aluno, tá? Para que ele não seja prejudicado. Vamos supor que ele não conseguiu pegar essa. Pode passar, pode apertar mais um. Vamos supor que ele não conseguiu pegar essas atividades, não tem problema. Por quê? Porque nenhum aluno pode ser deixado para trás, né? Como o secretário mesmo vem colocando em todas as falas que ele tem feito, tá? Pode. Então, a proposta é o quê? Para aquele aluno, nesse tempo de distanciamento social, não teve acesso a essas atividades, nem por meio de tecnologia, nem as atividades impressas disponibilizadas pela escola, esse aluno ele vai ter vai ter uma programação especial de recuperação quando as aulas retornarem na modalidade presencial.
Então, ou essa recuperação vai ser aos sábados, ou vai ser no contraturno. A logística dessa recuperação a gente ainda não tem, porque não é pensado ainda nesse retorno. Então, o secretário mesmo falou, havendo essa permissão para o retorno da modalidade presencial, nós teremos uma dinâmica totalmente diferente da aula. A gente não vai ter a aula normal como a gente tem, né, tem tido ao longo de todos esses anos. Provavelmente vai ser um momento em que o aluno vai receber uma tutoria na escola, um determinado grupo vai num determinado horário, recebe essa tutoria, recebe as atividades, vai fazer em casa ao longo da semana, ele só retorna na escola na semana seguinte. Então, assim, são propostas ainda que a secretaria tá discutindo, está pensando no desenvolvimento disso a partir das informações que a saúde vai oferecendo, vai apresentando, tá? Então, a gente ainda não tem uma programação definida para quando retornarmos para a modalidade presencial, tá? Então, lembrando que nenhum aluno deve ser prejudicado por não ter feito as atividades propostas. Para a gente continuar, eu venho com um exemplo de biologia e um exemplo desplugado, né? Para aqueles alunos, como a gente já vinha mencionando aqui, que tenham dificuldades, né? No acesso à internet, a dificuldade com relação aos recursos. Então, a gente pensou também nesse aluno para que ele não fique para trás, tá? Então, eu fiz aqui um roteirinho bem simples, dando continuidade àquilo que a gente já trabalhou, já falou na semana passada em ATPC, né, aqui mesmo, sobre a célula. Então, continua sendo para a segunda série do ensino médio, tá? Com o tema célula, tá? E nessas duas aulas propostas, a gente vai tratar um pouquinho da membrana plasmática, tá? E suas funções. Então, aí eu destaquei em negrito, né, para vocês lembrarem daqueles itens essenciais, tá? Que precisam constar nos nossos roteiros. Então, a indicação de quantas aulas que ele se refere, quais as habilidades, né, quais serão os objetivos da nossa aula, tá? E também coloco chama atenção ali do aluno para que algumas dessas atividades que serão propostas ao longo do roteiro, elas servirão de avaliação e vão compor a nota dele no final do primeiro bimestre, tá? Também deixo ali um recadinho em relação a fazer a leitura de todo o material primeiro, porque ele vai precisar providenciar alguns materiais, né, antes de iniciar os seus estudos, por isso o pedido de fazer a leitura de todo o roteiro, né, para que ele perceba quais são os materiais que ele necessita e ele vá providenciar e já se prepare para essa aula. Tá? Então, pensando naquele aluno que não tem recurso nenhum em relação a mídias digitais, né, eu fiz o uso do livro didático, tá? Considerando a possibilidade dele ter recebido esse livro e estar em posse dele, né, para poder realizar essa atividade. Então, comecei com uma atividade de sensibilização, mais ou menos no molde que o próprio livro apresenta, tá? Então, um pequeno texto, que é esse que vocês estão vendo aí, que é o início do capítulo 5, os limites da célula. Então, eu tenho um pequeno texto, uma imagem, para que ele possa analisar e, durante a sua leitura, tanto da imagem quanto do texto, ele identificar palavras, né, e dentro até da própria imagem, o que ele está visualizando que é importante que ele anote, tá? Já pensando no conceito de palavras-chave que ele vai utilizar mais para frente. Indico ali qual é a página, qual é o capítulo, o livro, tá? Para que ele tenha claro qual será, né, o
o que ele utilizará para fazer essa atividade. Então, na sequência, após ele identificar essas palavras-chave, ele vai registrar isso no caderno dele, porque ele vai, após esse momento de registro, ele vai, então, criar um mapa mental. Então, ali no próprio roteiro mesmo, é um roteiro que, com a intencionalidade de ser impresso para ser entregue para o aluno, ele traz, além, né, das orientações do que ele vai realizar, eu também trago algumas dicas, um passo a passo, para como ele vai produzir esse mapa mental, né? Como ele vai criar esse mapa mental. Então, trago ali o que ele precisa ter em mãos, como ele vai fazer esse desenho, que tipo de itens, né? De formas ele pode utilizar. Vou dando algumas dicas, né? Da questão de setas. Vou indicando para ele o uso das cores, os formatos, né, o que isso representa dentro do mapa mental. Esse roteirinho, essas dicas, né, de mapa mental, se vocês puderem perceber ali embaixo, elas foram retiradas da plataforma Estude, que nesse momento está com acesso gratuito, tá? Então, se vocês puderem aproveitar, lá tem bastante material bacana, bastante recurso. São aulas prontas, vão desde a contextualização até exercícios de aplicação, entre outras questões, como é o caso do mapa mental. Eles trazem vários recursos, tá? Então, quem tiver interesse, pode entrar lá. O cadastro é rapidinho, simples e é gratuito, né? Bom, para a gente continuar no nosso roteiro, eu trago em continuidade a contextualização. Para isso, usando o próprio livro, ou outro livro que ele possa ter, ou outro recurso que ele possa ter em casa, por exemplo, né, na possibilidade dele ainda ter o livro de ciências, né, ou o irmão que estude no ensino fundamental e possui um livro, ele pode usar também esse material, por exemplo. Tá? Então, fazer a pesquisa, indicar quais são os elementos, né, que a membrana plasmática é formada, e também quais as funções que ela desempenha. Isso tudo ele vai fazer um registro no caderno com o resumo dos resultados. E, na continuidade, ele vai usar uma folha à parte, pode ser do caderno, pode ser uma folha sulfite, e desenhar a membrana plasmática e os seus principais componentes. Então, primeiro ele vai pesquisar quais são os elementos e suas funções. Vai registrar um resumo no seu caderno, e após o registro desse resumo, ele vai fazer uma atividade que essa será entregue, por isso a necessidade de ser em folha à parte, tá? Após esse momento que ele vai utilizar o desenho, né, como atividade, nós vamos colocar a mão na massa, né, aplicando os conceitos. Então, aí eu trago uma proposta de experimentação, tá? Ela também está nesse mesmo livro que eu coletei, né, as informações e os recursos. Então, esse mesmo livro, na página 89, ele traz um roteiro de experimentação, tá? Então, aqui eu oriento que ele vá até a página 89, faça a leitura do experimento, né? Coloque em prática e depois responda as questões que estão propostas ao final do experimento. Também destaco ali que são as questões 1, 2, 3 e 4 da mesma página 89, tá? Esse roteiro que está, que você encontra nesse livro, ele tem alguns itens que não são assim de tão fácil acesso, tá? Então, pensando nisso, eu posso trazer um outro roteiro, né? Não perdendo a proposta de experimentação, eu posso trazer um outro roteiro, que isso pode constar no meu guia, né? No meu roteiro de estudos, no meu plano impresso, para que ele possa utilizar em casa. Então, aqui, por exemplo, eu trago uma experiência com batata, porque batata é um alimento que a gente encontra facilmente, né, nas casas, sal, açúcar, guardanapo de papel, faca, e aí no roteiro original ele traz a proposta de 5 pratos descartáveis,
Mas aí eu coloco ali a possibilidade dele usar outros recipientes. Por exemplo, potes de sorvete, né? Potes de plástico que ele pode usar, que ele tem em casa que ele possa utilizar, tá? Etiquetas e canetas, se ele não tiver etiqueta, ele pode usar fita crepe, ele pode usar um pincel atômico, ou outros recursos que ele possa ter para identificar esses recipientes. Então, aí traz os procedimentos, passo a passo, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, e ao final, eu solicito que ele espere alguns minutos e observe o resultado. Após isso, ele vai registrar esses resultados no caderno dele. Em folha à parte, para que ele possa entregar como parte da avaliação, ele vai me responder 4 questões que vocês podem ver aí, né? Por que surgiu água na batata ao ser adicionado sal e açúcar? Se houve mudança ou não na consistência dos pedaços, cor e consistência, né? Por que na batata, no recipiente controle, não aconteceu nada? E a água nos recipientes ou apenas dentro do buraco onde ele adicionou açúcar e sal. Então, são questões para que ele reflita, né, em relação ao procedimento que ele acabou de realizar. Então, novamente, para ele não se esquecer, eu trago ali que o mapa mental, o desenho da membrana e as respostas do experimento, elas serão entregues na escola, tá? E farão parte da avaliação dessa aula e irão compor a nota final do primeiro bimestre, tá? Por isso, a utilização de folhas que possam ser entregues, folhas à parte, tá? Outra sugestão, essa fica para os professores, em relação à substituição. Então, o roteiro original do livro, né, ele tinha alguns elementos que eram de difícil acesso. Ali, no roteiro do livro, pedia-se água rasa, né? Então, nem todos têm acesso, além de ser um componente material que não é muito bacana de ser manipulado. Então, eu fiz a substituição por esse roteiro da batata, que é bem simples, mas vai atingir o mesmo objetivo. E tem itens mais, né, que são mais comumente encontrados nas casas. Mas trago também, para quem quiser, tem um outro exemplo para a gente fazer a troca desse roteiro, tá? Então, é esse exemplo que está aí na tela, esse link que vocês podem acessar, ele traz um exemplo com beterraba, que também é um alimento que a gente encontra com mais facilidade nas residências, tá? Ele também é bem simples, ele traz alguns elementos que serão utilizados, como acetona, que é algo que também é relativamente comum de se encontrar nas residências, mas ele também pode ser substituído, também pode ser adequado. Então, não necessariamente eu preciso trabalhar o experimento na íntegra, né? Eu posso fazer as adequações necessárias para que o aluno consiga realizá-lo em casa. Então, é importante nesse momento, né, principalmente nessa questão do distanciamento, para que a gente mantenha o vínculo com os estudantes, é pensar sempre buscar temas atuais em conjunto com esses estudantes, trocar informações e experiências com outros professores. Então, nesse momento, assim, primordial que a gente tenha essa troca, né, esse contato com os colegas, para que a gente possa ver, né, às vezes uma aula que um colega de outra disciplina, até mesmo de outra área, possa ter elaborado, eu posso utilizar na minha, posso adequar, né, ao meu conteúdo, às minhas habilidades e utilizar os mesmos recursos, por exemplo, tá? Então, pensar um tema de forma global, né, em todo o seu aspecto, a gente está falando aqui de célula, pensar, né, em todo o contexto, toda a importância desse tema para o aluno, né, para o estudante, procurar os recursos, né, que possam complementar, então livros, mesmo aqueles alunos que têm acesso às mídias, né, podem realizar esses roteiros plugados com facilidade, há necessidade de a gente sempre ofertar um material de apoio, um material que ele possa usar, né, sempre que ele estiver desenvolvendo as suas atividades, tá? E criar também atividades que sejam indutivas, né?
Então, aí a nossa proposta, tanto o roteiro plugado quanto o roteiro desplugado, ele traz essa questão da investigação, da experimentação, né, da pesquisa, para que o aluno tenha essa autonomia, mesmo à distância. Tá? Então, contextualizar os temas e atividades entre si de acordo com o conhecimento do mundo do estudante. Então, pensando sempre em aproximar os nossos conceitos, né, à realidade desses estudantes. Thaís, você quer prosseguir? Prossigo Sim. eu. Então, Posso tá, joia. continuar? Então, aqui a gente tem algumas orientações em relação à orientação de estudo e técnicas de estudo para o aluno. Então, como foi falado já na semana passada, junto com a entrega dos cadernos caderno não, né? Do folhetim Aprender Sempre de Português e Matemática, vieram também essas orientações de estudo elaborado pela Secretaria de Educação, tá? Então, é importante sempre vocês orientarem aos alunos quanto à organização pessoal, organização do espaço, do material, né, trabalhos em grupo virtualmente, quando possível, quando esses alunos têm acesso à ferramenta digital, tá, virtual, para eles buscarem com os colegas, buscarem apoio dos professores, terem esse contato. Então, o documento traz algumas dicas em relação ao planejamento, em relação à proatividade, manutenção de uma rotina de estudo. Isso é importante para que, quando houver o retorno das nossas aulas presenciais, esse aluno não sentir tanta diferença assim, né? Então, eu tenho conversado com alguns alunos e eles têm dado a devolutiva de que estão fazendo, que estão apresentando alguma dificuldade, mas que eles estão empenhados, que eles estão felizes, né, com as propostas, que estão aprendendo. Então, é tudo muito novo para a gente e para os alunos, né? Então, é importante que a gente mantenha esse canal de comunicação para que todos estejamos engajados nesse trabalho que está sendo desenvolvido nesse momento de distanciamento social, tá? Então, a orientação é em relação à organização e manutenção de uma rotina. Pode passar, por favor. Algumas técnicas, né? Então, grifar texto, fazer anotação, identificar a palavra-chave, fazer desenho e esquema, isso é muito legal, principalmente na nossa área de ciências e biologia, né? Então, estimular o aluno para que ele crie mapas mentais, ou desenhos, ou esqueminhas, resumos, identificar as palavras que ele teve dificuldade, ou identificar a palavra-chave daquele assunto, isso é muito legal. E como o aluno aprende isso? Quando a gente mostra para ele como isso é feito. Então, se vocês estão percebendo que em determinado momento os alunos estão tendo alguma dificuldade, e a gente sabe que ciências e biologia, ela existe esse processo, né, de entendimento das palavras, dos termos técnicos, dos termos acadêmicos, e isso muitas vezes pode atrapalhar o caminhar do aprendizado do aluno. Então, é importante a gente sempre estar frisando isso. Olha, nessa aula, as nossas palavrinhas-chave, né, no caso de célula, membrana, núcleo, citoplasma, as organelas. Então, eu quero que vocês descrevam o que vocês aprenderam sobre isso. Deixa anotadinho numa folha bem bonitinha aí no esqueminha de cores, de setas e quadrinhos para vocês, né? Pode até usar post-it para fazer relações, marca texto com cor diferenciada, para que ele tenha essa organização e ele sinta prazer naquilo que ele está fazendo, né? E não só fazer pelo fazer. E o material que a secretaria disponibilizou, ele também traz essa proposta, para que o aluno pense em como ele está fazendo uso dessas técnicas, ou quais são as técnicas que ele próprio criou para conseguir dar continuidade ao aprendizado dele. Pode passar. E uma outra coisa muito legal que esse material traz é a questão da autoavaliação. A autoavaliação é uma ferramenta importante tanto para o aluno quanto para nós, professores, né? Nós estamos passando por esse momento de adaptação.
Então, vocês viram, eu acabei de cair, tive aí um delayzinho para poder retornar à nossa reunião. Então, assim, são adaptações que a gente está aprendendo, né, nesse momento de distanciamento social. Então, a autoavaliação, ela é muito importante para isso, para eu poder desenvolver, para eu poder fazer um exercício de reflexão sobre a minha postura, sobre o meu desempenho, para eu conseguir tomar decisões sobre o que é prioridade, o que não é prioridade, né? Ah, desenvolve a habilidade de se pensar criticamente, que é uma das habilidades do socioemocional que é proposto, né, com as novas disciplinas do Inova Educação. Então, o material ele traz esse quadrinho, tá, de autoavaliação. Então, quanto eu gosto de cada componente, o quanto eu compreendo os conteúdos, o quanto eu fico ligado durante as aulas, o quanto eu empenho para ter boas avaliações, o quanto minhas avaliações são boas. Então, ele vai elencando aqui os númerozinhos, né? 1 para nada, 2 para fraco, 3 para bom e 4 para totalmente, né? Então, a partir disso, ele vai avaliando o desempenho dele semanalmente ou quinzenalmente, a partir da proposta que vocês colocarem. Se vocês acharem interessante, criem a uma autoavaliação específica da disciplina, daquele conteúdo que foi aprendido, né? Se a proposta é uma atividade em grupo virtualmente, proponha uma autoavaliação desse grupo, o quanto o grupo estava engajado nessa atividade, o quanto eu pude ajudar o outro, o que dificultou essa ajuda, o que dificultou o meu desempenho no grupo. Então é importante que eles reconheçam, né, a partir da autoavaliação, a personalidade que ele tem em relação ao estudo, né? Se ele tem aquele perfil de procrastinar, né? Ou se ele tem o perfil de terminar tudo muito rápido. Então é importante que ele faça essa autoavaliação para ficar mais engajado nesse momento de estudo à distância, né? Pode passar, por favor. Para quem não conhece, essa é a carinha do nosso site, tá? Então, lá no nosso site, se vocês observarem aqui na barrinha de cima, tem os botões que vão direcionar vocês para os materiais de apoio. Então, temos lá os materiais pedagógicos que estão distribuídos de acordo com cada disciplina e cada componente curricular do Inova, Conviva, todos os programas, EJA, tá tudo ali bonitinho. Tem um botão que traz informações do centro de mídia, então a programação do centro de mídias da semana você também encontra no nosso site, tá? O outro botão de documentos, que são documentos gerais, documentos orientadores. Então, essa semana, acho que na terça-feira, nós recebemos uma atualização do documento orientador, com links atualizados, com informação sobre calendário, com um documento sobre perguntas e respostas de dúvidas que os professores têm apresentado nas videoconferências que o secretário tem feito todos os dias, do meio-dia às 2. Eles elencaram esses questionamentos, está tudo ali. Então é importante vocês se habituarem a acessar o site, porque ele está sendo atualizado dia a dia, tá? Os nossos materiais de OT também estão ali, que é mais direcionado para o professor coordenador, mas vocês podem ter acesso sem problema algum. Os nossos materiais de ATPC da diretoria, então todas as ATPCs que a gente vem desenvolvendo para todas as áreas e disciplina, todas as semanas estão já disponíveis ali, tanto as gravações quanto o PPT que a gente usa, tá? Então, se a gente apresentou alguma coisa que você, não, isso eu gostei, quero aproveitar, quero me embasar nessa informação e tal, é no site que você vai encontrar o material que a gente usa nas nossas formações, tá bom? Então, decorem aí o site, que é o bit.ly/np-taubaté. Já acessem o site, clica na estrelinha para colocar no seu favoritos, já deixa na barra de favoritos para facilitar o acesso, ok? Pode passar, Mari. Então,
Para quem está assistindo essa ATPC, essa formação de forma gravada, a gente encerra aqui a nossa gravação. Para os que estão presencial virtualmente, né, estão participando virtualmente da nossa ATPC, aguarda um momentinho, que agora é o momento do registro da frequência, tá? E depois a gente vem com a interação para tirar dúvidas, ok?